Hey everybody, David aqui, tudo bom? Bem, o vídeo de hoje é para o pessoal um pouquinho mais iniciante, ok? Eu percebi que tem bastante gente com dúvida a respeito do verbo to be, que eu sei que é meio traumático, e o do e o does para usar pergunta e tudo mais. Vamos lá. O mais importante é que o que eu vou passar para vocês hoje, eu considero os 4 pilares do inglês, tá? Se você tem essas 4 regras, daqui para frente realmente é vocabulário e alguns detalhezinhos. Mas esses aqui são realmente as bases para construir frases, para entender e para não ficar preocupado na hora de se comunicar, tá certo? Então vamos lá. As 4 regras que vamos ver hoje são verbo to be, do como auxiliar, usando as negativas nas frases e falando sobre os modals. Então vamos começar com o verbo to be, ok? O verbo to be, eu sei que muita gente tem trauma dele desde o colegial, mas não é bem por aí, gente. É muito fácil. Acima de tudo, antes de começar com essas regras, eu quero que vocês lembrem que a estrutura de uma frase em inglês é como se fosse montar um jogo de Lego, tá? Você vai colocar todas as peças na frente. Lembra disso. Esquece aquele negócio que o professor te falaram de inverter, porque isso só confunde. E eu vou explicar já já o porquê, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, verbo to be. O verbo to be a gente usa numa frase que tenha ser ou estar. As conjugações do verbo to be para cada sujeito eu acho que vocês já sabem. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, tá? Então, se eu for pegar uma frase que tenha o verbo to be, eu vou falar, por exemplo, I am happy. Eu estou feliz. A estrutura é igualzinho em português. I am happy. Eu estou feliz. Certo? Se eu for transformar numa pergunta, eu tenho que colocar na frente o verbo to be. Nada de inverter, é colocar na frente, certo? Porque o inglês ele pensa assim, se estou mudando de uma afirmação para uma pergunta, eu tenho que mudar alguma coisa na frase. No português é só na sua entonação, certo? Se você for escrever, é só o ponto de interrogação ou não. O inglês não, ele fala tem que ter uma mudança na frase. Então, I am happy vira am I happy, ok? Você colocou o verbo to be no começo. É só isso. Lembra, não é inverter, é pôr na frente. Então, sempre que tiver um verbo to be, sempre que tiver o verbo to be, você vai colocá-lo na frente quando for transformar numa pergunta. Só isso. John is nice. O John é legal. John is nice. Pergunta. Is John nice? O John é legal? Is John nice? Ok? É sempre assim. Agora, considera que o verbo to be ele é muito importante. Por mais que ele é um auxiliar, ele é muito importante na frase, ok? Considera como se ele fosse o professor. Ele é o seu professor em sala de aula, é ele que comanda. Ele está lá, ele tem presença. Agora, se você for ter uma frase que não tem o verbo to be, cadê o professor? Quem que está comandando a estrutura? E aí que entra o do. Então vamos pegar uma frase que não tem ser ou estar, não tem o verbo to be. I like pizza. E eu sei que eu já expliquei isso em outro vídeo, gente, mas é para dar uma recapitulada, ok? I like pizza. Ok? Fácil, tranquilo. Se eu for transformar isso numa pergunta, eu não posso falar like I pizza, péssimo. Porque não é o like que você vai colocar na frente. Por isso que eu não gosto da regra de inverter. Porque tem muito aluno que decora inverter. E aí quando aparece uma frase que não tem o verbo to be, você vai pegar o próximo verbo que está do lado e vai falar, inverte, ué. Então fica like I pizza. Não, péssimo. Você vai precisar de um substituto. Tem que ter alguém ali comandando a frase. E aí que entra o auxiliar do. Então você tem a frase I like pizza, você só vai colocar na frente do I like pizza. E virou uma pergunta. É só isso, o resto da frase não muda. Do I like pizza? Do you like pizza?
Does he like pizza? Opa, mudou. Do I like pizza? Do you like pizza? Does. Por que é does? Tem muita gente que aprende que existem dois verbos, do e does. Não, não existem dois verbos, é um só. O do é o does. Aí você está perguntando, legal, por quê? Vamos deixar isso bem simples. Uma regrinha que vocês com certeza já viram é que o verbo numa frase no presente para a terceira pessoa, he, she ou it, tá? O verbo sempre tem um S. Essa é a regra para o presente. Então, se eu for falar, o João gosta de pizza, eu vou falar, João likes pizza. João likes pizza. Tem esse S no likes, ok? Essa é uma regra sempre para o presente na terceira pessoa. Sempre. O que acontece numa pergunta é que, quando eu vou perguntar se o João gosta de pizza, como eu falei que o do, ele é o comandante da frase, ele é o professor, ele é o responsável. Tudo que tiver de diferente na frase, ele que vai assumir. Então o do fala, me passa esse S aí, que depois eu explico por que viram ES. Mas ele fala, me passa o S. Então vai ficar, em vez de do, does. Does João like pizza? Então o S saiu do like e foi pro does. É só por isso que existe does, certo? Do I like pizza? Do you like pizza? Does João like pizza? Certo? Mas é o mesmo auxiliar, é o mesmo do. Ele só juntou o S. Perfeito? Agora, a terceira regra que temos são as negativas. E tem muita gente que às vezes se confunde aonde colocar o negativo ou simplesmente coloca por memória, tá? Mas eu quero explicar para vocês o porquê da onde está o negativo. Em português nós falamos eu não gosto. Em inglês você não pode falar I not like. Você tem que falar I do not like. Agora a pergunta é, por que eu tenho que colocar um do aí no meio? Não é só falar not ou no, I no like? Não exatamente. Uma coisa que vocês vão perceber em todas essas regras é que não podemos separar o sujeito do verbo, certo? Então nós temos o I, you, he, she, qualquer um, e temos o verbo, like, go, travel, enfim. Se eu colocar um no no meio, eu estou separando o sujeito e o verbo principal, certo? I no like. Eu separei, joguei um no ali no meio. E não se separa o sujeito de verbo, certo? Então, olha só. I am happy. I am. Eles estão juntos. É o sujeito e um auxiliar. É um verbo. I am. Do I. Auxiliar, verbo e sujeito. Do I like pizza? Agora eu quero falar no negativo. I not like pizza. Não. Cadê o sujeito? Cadê o verbo? Eles têm que estar de mão dadas. Então eu preciso colocar um do para manter essa regra de ter o sujeito e um verbo juntinhos. I do not like pizza. É exatamente por isso que tem esse do aí no meio do negativo e o sujeito. John does not like pizza. Como a gente explicou agora há pouco, a terceira pessoa tem o S no verbo, foi pro do, virou does. Então fica John does not like pizza. John does, sujeito e verbo. Então é por isso que a gente fala I do not e não I not do, certo? Tem que ter o sujeito e o verbo juntos. As pessoas acabam decorando o don't, o abreviado, certo? I don't like, I don't do. Continua sendo don't, do not. Você tem o auxiliar verbo e tem o sujeito, tá? É sempre bom entender eles separados, por extenso, I do not like. Claro que na nossa conversação do dia a dia todo mundo usa abreviado, isso é normal. I don't, I won't, I will not, I won't,
ok? Mas quando você está aprendendo a gramática, é bom sempre aprender ele todo por extenso e depois você começa a usar a forma abreviada. E finalmente, a quarta regra. A quarta regra é usando os modals. O que são modals? Modals, eles são auxiliares também. Acredite ou não, mas what, who, where, when, why são todos modals. Eles dão aquela modificada na frase. Então, quando formos usar os 5 Ws, os 5 Ws, nós usamos eles aonde? Na frente. Como eu falei bem no começo, tudo vai na frente. Então eu tenho a frase. Olha só, agora vai ficar bem simples que a gente vai juntar tudo. John is happy. Uma afirmação. Agora vamos fazer uma pergunta. Põe na frente. Is John happy? Eu criei uma pergunta fechada. Are you here? Yes. Are you happy? No. As respostas são só sim ou não. Eu quero fazer uma pergunta aberta. Uma pergunta aberta é quando a pessoa tem mais resposta para dar. Não é simplesmente sim ou não. E nós fazemos essas perguntas abertas usando os 5 Ws. E um H aí no meio que vocês vão ver já já. Então, is John happy? Yes. Why is John happy? When is John happy? Então eu só coloquei na frente e eu tirei a resposta do sim ou não e eu transformei a resposta mais aberta. A pessoa tem que me dar mais informação, certo? E isso funciona com o do também. Do you like pizza? Yes. Why do you like pizza? Por que você gosta de pizza? Coloquei o why na frente e agora a pessoa tem que me dar mais informação. Mesmo se for uma pergunta negativa. Don't you like pizza? Do you not like pizza? Why do you not like pizza? Why don't you like pizza? De novo, é só colocar na frente, tá certo? Então esses são os 4 pilares que eu considero, os 4 pilares para o inglês. Para você ter confiança na hora de construir uma frase, é verb to be, saber aonde ele tem que estar na hora de fazer uma pergunta, que ele vai na frente. Na ausência do verb to be, você vai colocar o do, que pode ser no começo da frase uma pergunta, do you like? Negativas, quando você quer transformar uma frase numa negativa ou até mesmo uma pergunta na negativa. E finalmente os modals, que é o who, what, where, when, why and how. Essa é a mini aula de hoje e a gente se vê na próxima.